concorda comigo? O valor do Y. É matemática básica, né? Se tu tá Sim. reduzindo uma unidade aqui, na verdade esse 1 vai multiplicar Como é negativo, tá. Vai esse número diminuir. vai reduzir o Y. Né? Vai reduzir o Y é exatamente esse número aqui, né? Sim. Então, é uma coisa que ele quer que você indique, né? Que quando o X aumenta uma unidade, o valor previsto diminui. Claro, estamos falando de estatística, né? Então, em média, 0,0565. Beleza? Sim. Então, muito bem. Acho que deu para entender bem o que significa o coeficiente, para que ele serve. What is the result of the best of the slope of the regression model? Let alpha equals 0.10. Why is the t-ratio negative? Bem, ele está perguntando na prática se essa inclinação negativa aqui ela é realmente importante, né? Ou se ela só, vamos dizer assim, apareceu por acaso. E quer que a gente teste, né? Tanto é que ele já deu ali, alfa igual a 0,10, né? Ele quer que a gente faça um teste de hipótese e veja se esse valor é de acordo com os dados da tabela, grande o suficiente, se o teste é razoável, se os dados da tabela nos indicam suficientemente que a gente pode confiar no dado que a gente tem, beleza? Sim. Claro, aqui diferente do que a gente estava fazendo nas outras aulas, a gente não precisa fazer conta, né? Por quê? Porque já temos os dados na tabela. Então, a gente só pode escrever assim para o professor ficar ligado, né? A gente vai escrever assim, se a nossa hipótese alternativa é que o beta I é diferente de zero. Eu vou te explicar o que significa isso, tá? Uhum. 1 igual a zero. Muito bem. Então, as hipóteses são isso, né? Por exemplo, o beta 1 ser igual a zero significa que não existe relação entre x e y. Beta 1 é o nome que a gente dá para esse coeficiente aqui do x. Beleza? Uhum. Isso. Beta 1. Então, se a gente tem a hipótese nula que eles não têm relação, então beleza, né? A gente estava verificando aí qual das duas hipóteses está certa nesse sentido. Aqui que existe relação e aqui que não existe relação. Beleza? Daí você pode estar pensando, professor, mas tem, né, tem equação e tal, mas às vezes não é forte o suficiente, né? Entendi. Às vezes ele só tem, mas é um daqueles casos cheio de pontos totalmente longe um do outro, né? Lá do que você pode ver no seu livro. E daí não é um dado suficiente, mas eles conseguem criar uma equação. Então vamos ver até que nível dá para confiar nessa equação. É isso que a gente está verificando aqui. Tá. Como é que a gente vai ver isso, né? Por exemplo, a gente pode ver aqui no T que a gente tem um T, né, de menos 5,50, certo? E um P de 0,000. Normalmente, né, quando a gente estava resolvendo lá os nossos problemas de teste de hipótese, a gente usava esses valores de T aqui para encontrar as coisas, né? Eu tinha o T crítico, T calculado, né? Sim. E o P tinha que ser acima de 0,05. Sim. Mas depois, a gente não chegou muito a falar sobre isso, mas um valor que resume muito essas questões de teste de hipótese é o p-velho. Você deve ter ouvido falar do p-velho. E o nosso p-velho aqui é zero, certo? Então, o que significa esse p-velho dentro do contexto que nós estávamos estudando antes? É isso aqui eu não devo ter explicado para você, estava explicando para a Radassa, então. É o seguinte, Oi. vamos fazer Alciana de novo, a velha história. Isso não está no contexto do problema, mas eu quero te explicar bem o que é o p-velho, tá? Aí digamos que você está num problema, daqueles velhos problemas que a gente resolveu, e aqui é o T crítico. Entendeu? Então a gente conversou bastante, né? Que se você tiver um T calculado dentro, Roberto!
Deu certo aí? Falhando, só um Alô, alô? minuto. Roberto! Só um minuto que minha internet Tá. está falhando. Só um minuto. Roberto, a minha internet está falhando muito. Não tem cabo. Não é possível. Não, só pode estar no cabo. Roberto, está falhando muito. Falhou numa reunião, só que o pessoal estava na PUC. Tá sem câmera. Tá no carro. Eu só conectei. Eu tinha que conectar mais alguma coisa ali? Não. Tá no Tá, carro. mas Tá tá piscando, falhando, mas tá inclusive. falhando. Tá falhando muito. E é a minha. Tá meio lento. Mas é aquela coisa, Fabiano. Você tem que reiniciar esse computador de vez em quando. Porque esse computador aqui é. O Windows é meio ruimzinho. Não, Beto, com cabo não acontecia isso. Tá devagar mesmo. Não sei pra você ter ideia. Mas é o computador, não dá pra. Não, não é um computador. Eu vou dar o curso agora de agosto, correto? Não pode falhar essa internet. Tá pior ainda no Wi-Fi. Fabiano, eu vivo também, eu não posso controlar todos os fatores. A gente tá no, cara, na melhor rede possível. Tá, vamos voltar. Tá me Espero ouvindo que bem? não falhe. Agora tô. Então tá bom. O negócio é o seguinte. Dizia eu aqui que quando a gente estava brincando de teste de hipótese nos outros momentos, eu falava que se o T calculado tivesse dentro da região crítica, a gente tinha que aceitar a hipótese alternativa. Se tivesse fora, tinha que aceitar a hipótese nula. Certo? Uhum. Isso a gente fez 1 milhão de vezes. Muito bem. Só que agora a gente não tem o T calculado, a gente só tem o T crítico, vamos dizer assim, que é esse cara aqui. Então, como é que com aquela tabela a gente vai verificar se a gente está dentro da região crítica ou não? Ou seja, se a gente tem que aceitar a hipótese nula ou a hipótese alternativa? Porque isso, se ele aceita ou não a hipótese nula ou alternativa, não está explícito na tabela. A gente tem que olhar os dados e perceber. Beleza? Vai ser com o p-valor. O p-valor, ele é o seguinte, ele é a área mais extrema. Então, por exemplo, quando tu vê um número de p-valor, por exemplo, aqui é zero, né? Isso é meio tosco. Mas se fosse, sei lá, 0,3, o p-valor seria isso aqui, ó. Essa areazinha mais extrema, ela valeria 0,3, sacou? Hum, Nesse meu exemplo que eu tô dando de p-valor ser 0,3, ok? Sim. Então, veja, como essa areazinha é 0,3 e, por exemplo, a nossa área crítica aqui é 10, então eu acho que você concorda comigo que 0,3 é menor que 10, né? Por Sim. isso que é uma areazinha menor, mas aqui dentro. Muito bem. Só que você poderia, por exemplo, ter um p-valor maior que 10. Você poderia ter um p-valor de 20. São duas situações diferentes de p-valor, mas na situação verde, você claramente nota que você está dentro da região crítica. Então, na situação verde, você aceitaria a hipótese alternativa. Uhum. Azul, como você vê que o p-valor é tão grande que saiu para fora da região crítica, você teria que aceitar a hipótese nula. Ok? Uhum. Em outras palavras, numa situação que nos dá um p-valor, ele não deu, é zero, mas nos deu. E nos dá a área da região crítica, porque esse alfa aí, ele é sempre a área da região crítica. Lembra que a gente pegava o alfa, pelo menos dizia assim, 95%, ou falava 5%, e a gente olhava lá na tabela qual que era o T ou o Z associado a essas porcentagens, né? A gente pegava o teu livro e fazia isso. A Uhum. gente, era 10, então é 5 para cada lado. A gente olhava lá qual que era o valor
dizer para 5 de cada lado, por exemplo. Agora vai ser ainda mais fácil. A única coisa que a gente precisa avaliar é se o P ele é maior ou menor que o alfa. Se o P for menor que o alfa, você rejeita H0. Mas por que você rejeita H0? Porque o P está dentro do rosa, porque ele é menor. Então, se ele é menor, ele está dentro. Sacou? Uhum. E se o P for maior, como é o caso azul, né? Então você aceita. Então, o Aceita P é H0. menor, porque o P é 0,000, menor que o alfa, que é 0,1. No nosso caso, exatamente, ele é menor, ele é zero, não tem como ser maior, então a gente vai ter que rejeitar H0, ok? No nosso caso, rejeita H0. No nosso caso, rejeitar H0 é aceitar a hipótese alternativa, então, que é dizer que beta 1 é diferente de zero, em outras palavras, existe uma relação linear significativa entre x e y, beleza? Peraí, você tá dentro, você aceita a hipótese nula, tá? Fora você aceita a hipótese. Não, não. Rejeita a hipótese nula. Não, Aceitar a mas hipótese nula é aceitar a alternativa, né? rejeitar a hipótese nula é a alternativa, mas, na verdade, aí na explicação você falou que é diferente de zero. Não coloque palavras na minha boca. Eu falei aqui o seguinte, ó, que a nossa hipótese alternativa, que é o que a gente está aceitando agora, certo? É porque a ordem tá diferente. Normalmente a gente bota a hipótese nula em cima e a hipótese Fala alternativa sério. embaixo. Aí tu me quebra as pernas, né, cara? Meu, tipo É, Chaves. Ah, essa aqui eu saberia com maçãs. Fala é. sério. Isso, rejeita a hipótese nula e a hipótese alternativa aí sim. Tá Mas bom. isso já não daria para a gente ver de cara pelo 0,05 Não, de o. novo. Às vezes você tem um valor que pode ser até alto. Poderia até ser melhor que esse valor aqui. Poderia ser perto de Hum, 1. Só que ele foi obtido de um jeito muito bosta, né? Com poucos dados, pouca precisão, né? Mas deu um número bom, entendi. sacou? Deu um número que, ou melhor dizendo, deu um número que deu um vínculo muito forte entre y e x, um vínculo muito direto entre y e x. Mas isso não significa que esse dado foi bem colhido. O dado que nos trouxe essa informação foi bem colhido, entendeu? Entendi. Isso não está escrito aqui. Não, tipo, quando eu olho para esse negócio que eu pintei de azul aqui, não está escrito quantos dados eu usei para chegar nele, certo? Pode ser que eu tenha pego É. 3 pontos, ou pode ser que eu tenha pego 10.000. Eu acho que 10.000 é melhor, né? Para ter certeza, para ter convicção do dado. Sacou? Hum, Muito bem. D. Comente o R quadrado e o standard error estimado. Muito bem. Ah, bem, esse também é um dado que está na tabela, né? O R square. Só que tem alguns R square aqui, né? Tu tem que ficar espertinho. O R square que nos interessa é esse aqui, ó. Muito bem. E o outro é o quê? Ajustada, né? É. Tá. Então, o que nos interessa, assim, nesse primeiro momento é esse primeiro aí. Bem, daí o que que a gente tira de conclusão, né? Esse 62,7%, ele nos diz, assim, de imediato, que o modelo explica 62,7% da variação do Y. Ou seja, o que nós estamos estudando explica só 62,7% do acontecido. É que nem, por exemplo, quando a gente está, sei lá, vendo o clima, né? A gente tem lá, poderíamos ter criado um modelo de regressão, só que, sei lá, relacionando, por exemplo, a temperatura e a chuva. Olha só, né? Temperatura e chuva. Só que a temperatura não é o único elemento que descreve a quantidade de chuva, vamos dizer assim. Essa coisa, existem outros elementos, por exemplo, poluição, por exemplo, velocidade do vento, coisas assim. Mas eu poderia dizer que a temperatura descreve 62,7% da quantidade de chuva, sacou? Ou seja, em outras Uhum. palavras, esse modelo não descreve tudo, descreve só 62,7%. Mas já é razoável, sacou? Então é isso que esse R-square nos entrega. Só a quantidade que
uma variável está relacionada à outra. Mas podem ter outros elementos que fazem esse cara variar, que não estão descritos nessa equação. Beleza? Por exemplo, aqui de novo, aqui quantidade de chuva por temperatura. Mas poderia ter aqui também velocidade do vento, poderia ter aqui altura da cidade, coisas assim, sacou? Não estão descritas. Sim. Muito bem. Então é isso. And the standard error. O que significa o standard error? Ou melhor, primeiro, onde está o standard error? É esse cara aqui, né? É o S. Quando a gente estava resolvendo lá as nossas outras coisas, a gente chamava de E, normalmente, mas aqui é S. Então, nosso standard error aqui é 10.32. Então, 10.32 é o erro, né? Tipo, quando a gente tá vendo lá a eleição, tem lá o para mais ou para menos, né? Então, aqui tem o para mais ou para menos. Então, em outras palavras, se o modelo prevê uma resposta que é 60, né? Se o Y for 60, por exemplo. Uma vez que eu tenho esse standard error aqui, eu vou ter que dizer que é 60, só que tem 10,32 para mais ou para menos aí de erro. Razoável. Beleza? Então, quando você chega numa resposta de 60 nesse modelo aqui, você vai ter que dizer que vai ficar ali entre 70 e 32 e 49 e 68, né? Na verdade. Ou seja, o 60 é um valor que nos dá um range de respostas, né? Essas duas respostas do erro. Tu entende mais ou menos o que tu sabe das eleições, né? Que infelizmente estão chegando. Então, não preciso falar muito. Standard Error serve para isso. Uhum. Muito bem. E não tem muito mais o que falar, tá? Tipo, não tem mais um outro dado assim, mas quanto de porcentagem? Não. É isso aí, pronto. É que nem na eleição. Isso aqui é uma consequência do modelo, né? Consequência de outras coisas, como, por exemplo, o nosso T crítico, P, essas paradas, coeficientes, isso é tudo. Então a gente só chega nesse valor aqui. Muito bem. Claro, dentro disso, né? Se tu chegar lá na eleição, né, por exemplo, e tu vê lá o Datafolha diz que é mais um ponto para mais ou para menos, e o Ibope diz que é 2 pontos para mais ou para menos. O que tem de diferença de um para o outro? Tem os métodos que eles usam, né, a quantidade de pessoas que eles perguntaram, tudo isso. Então, a gente não explica isso. Os caras da Globo lá não explicam isso quando eles estão falando dos votos, mas a gente sabe que por trás tem esses elementos. Muito bem. E daí, como é que calcula isso, né? Você poderia estar me perguntando. Nesse primeiro momento, eu não sei te dizer, tá? Mas, obviamente, vai ser usando esses dados aqui. E nas aulas passadas, a gente até tinha uma fórmula para isso, né? O problema é que eu esqueci dela. Tanto que eu errei ela na aula que eu esqueci. Mas tinha uma fórmula de erro lá. Só calcular lá. Mas como é que era? Eu errava direto aquela fórmula contigo. Era Z, desvio padrão, dividido por raiz de N, né? Negócio assim. Esse aqui era o erro. Aqui. Pelo menos quando a gente estava falando lá de Z. Né? Aqui teria que ser outra coisa. Mas também pegaria o N, pegaria o desvio padrão, que foi dado, né? Eu não estou vendo o N na tabela aqui, mas eventualmente a gente encontraria. Anyway, mais ou menos assim calculo o erro. E comenta a relação do valor de F para T na razão do X. Muito bem. A relação entre o valor de F e o valor de T, em outras palavras. Então, quando eu olho para minha tabelinha, eu vejo que o T a avaliar é esse. Porque ele está falando de X, né? Então tem que olhar esse T. T do X, que é X, né? Então é esse. E o F. O F é esse. Eu acho que você lembra das nossas outras aulas que a gente fazia uma cacetada de conta com esses números aqui para chegar no F. E depois com o F ainda não entregava tudo, né? A gente tinha que olhar na tabela e ver. Ali nós estávamos fazendo teste de hipótese, né, e tal. Então agora ainda, o que resume mais ainda a nossa vida é esse cara aqui, P. Anyway, nós temos o T, nós temos o F, e ele está pedindo a relação que existe entre esses caras aqui. Acontece que nós temos uma mágica muito interessante quando a gente está falando de regressão linear simples, que é o nosso caso. Nosso caso é simples porque ele tem uma variável só, né?
Ou seja, nós temos só o X. Do exemplo que eu estava te dando do clima, né? Poderia ter outras aqui, poderia ter o Z, melhor, outra letra, poderia ter o M, poderia ter o N, poderia ter o T, sei lá, poderia ter vários. Descreveriam variações das outras variáveis que descrevem o fenômeno também. Né? Que eu citei antes, altura, essas coisas tudo aí. Quando nós temos uma situação simples como essa, a gente pode dizer que o f, de modo geral, é igual a t ao quadrado. Beleza? Só quando é simples. Quando é simples, isso funciona. Então, o nosso f era 5,50, certo? Desculpa, o nosso t era 5,50. Se eu dei o f, eu não lembro. 30 alguma coisa o f. Vê pra mim na calculadora aí quanto que dá 5,50 ao quadrado. 5,5 ao quadrado. 30,25. Ué, esse 30,25 acho que tá na tabela, não tá? Aí, ó, 30,25. Maravilha. 30,25. Então é um problema a menos para nós aí, quando nós queremos calcular f. A gente pega o t e leva o quadrado, beleza? Feito. E ao quadrado. Isso. Bem tranquilo, bem de boa. F. A correlação para essas duas variáveis é parari parará. Isso está na tabela? Não, ó, é coeficiente de correlação, você estava falando agora há pouco. Esse resultado surpreende você? Por quê? E surpreende ou não surpreende? Bem, Coeficiente de correlação não está na tabela, né? Coeficiente de correlação. não. Bem, a princípio não. Esse número não está na tabela, mas talvez a gente possa calculá-lo. Mas veja, primeiro, vamos avaliar algumas coisas, né? O coeficiente de relação é negativo. Bem, o que isso significa? Significa que enquanto uma sobe, a outra desce. Certo? Sim. Então, nós estamos falando de correlação. Correlação negativa é isso, é inversamente proporcional. Sim. Quando um sobe, o outro desce. Então faz sentido, combina com a nossa equação. A gente já sabia isso. Falar isso surpreende você? Não, porque já estava negativo na equação. Maravilha. Maravilha. Mas está muito alto esse ponto 7, né? Tu achas? Porque lá está 0,05. Se a gente pensar o R, se a gente pensar o coeficiente de relação como Rzinho, né? Que de certa forma é um Rzinho, né? Porque o que é o R square? Tem a ver com o coeficiente de correlação, sacou? Porque o R que dá a força da relação entre as duas variáveis. Então, quando ele está falando de coeficiente de relação, e de novo, presta atenção no que eu vou falar agora. Num caso simples como esse, no caso de uma equação simples como essa, onde tu não tem mais termos aqui de x1, x2, x3, x4, a gente consegue dizer que o Rzão ao quadrado, que é o square lá, né? Que tá na tabela, R square, ele é, eu poderia dizer, aproximadamente igual ao coeficiente de relação ao quadrado. Beleza? Então vamos colocar aqui tabela e aqui coef de correlação. Só que só funciona para o caso linear, tá? Que é o caso que a gente tem aqui nesse problema. Bem, daí agora, talvez seja interessante você pegar esse valor aqui que ele nos dá de Rzinho, elevar ao quadrado e ver quanto é que dá. Talvez vai dar próximo disso aqui. Mas lembre-se, tem um zero aqui na frente, tá? Tu não pode esquecer do zero que tá aqui na frente. Menos 0 ponto. 0,7918 quadrado. 0,6269. Ou seja, ele deu o R square mesmo, 62,7. Dá 0,6269. Igualzinho? Maravilha, então. Então, faz sentido, né? A gente não está surpreso de nenhum ponto de vista. Ele ao quadrado Então, para a gente achar o coeficiente de correlação, é só a gente tirar a raiz quadrada do 62.
É, tens o Rzão, né? É só isso. 0,6270 raiz quadrada. Não, 0,627 raiz quadrada. Ué, por que deu erro? Acho que tem que apertar raiz quadrada antes. 0,627. É, 0,7918. Então, o coeficiente de correlação é a raiz quadrada do Q quadrada. Pode crer. Coeficiente de correlação é igual a raiz quadrada do R square, que é o Q quadrado. Qual o outro símbolo do Q quadrado mesmo, hein, que chama? É o É o símbolo grego da letra Ki. Esse aqui, né? R Coisa assim, né? square, Q quadrado. Então, o coeficiente de correlação é a raiz quadrada do Q quadrado. Ó. Então, aqui, desse exercício, para calcular o F, é só elevar o T ao quadrado. E para achar o coeficiente de relação é tirar a raiz quadrada do Q quadrado. Aí o negócio é explicar por que que isso surpreende, por que não. Hum, Eu só saberia responder o negativo, agora eu não sei que mais resposta ele queria, entendeu? Será que se responder isso, que Não, você fala do quadrado? negativo e fala desse quadrado aí que você achou que é igual. Pronto. São as duas coisas que É, você tem pra informar, é, entendeu? sim. Tem E mais. que não seria surpresa. É. Bem, Tá, 68 agora. Ele passou 67, 68, 69. 68. Deixa eu É. ver aqui. Que passa? Ah, tá. Vamos lá. Faz tudo. Do seguinte, regressão de Excel para uma tentativa de análise para dizer o número de membros da União dos Estados Unidos, ah, o tamanho da força de trabalho. Porra, eu fiz isso aqui já. Ao longo de período de 30 anos usando esse A gente bagulho já aí. fez isso, mas é parecido com algum outro que a gente É, não fez é a mesma, também. né? Não é a mesma, não é a mesma. Aquela lá era teste de hipótese. É. Analise saída do computador, discuta a força modelo em termos de proporção da variação explicada, inclinação da reta, capacidade geral de previsão. Usando a equação da reta de regressão, tente prever o número de membros do sindicato quando a força de trabalho é 110 mil. Não sei. A gente fez isso aí já, mas beleza. O, Não, ah, diga. a- então, a gente não fez nada do capítulo 12, mas eu também estou achando ele muito parecido com algum outro que a gente fez. Eu acho que realmente foi de teste de hipótese. Agora, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho esse mais É, fácil. se tu garante, eu confio em ti, né? Mas sim, a gente já fez um É. parecido. Ah, Esses eu tenho impresso porque eu cheguei a fazer no início do ano passado. Nashville, Labor, nome, empresa de consultoria, seminário, não, e não. Não fizemos.
Tem as diárias de hotel. Não fizemos. Não fizemos. Eu tenho todos eles impressos aqui do 8 ao 11, traduzidos. Não fizemos. Output for analysis attempt to predict the number of union rendered by the sign of labor force for selected year. Discuss the strength of the model in terms of proportional variation. O que é slope? É number of using the number of union members with the labor force. Pior que eu tô com o mesmo sentimento que você, que a gente fez isso. Bem, isso não importa, porque se eu te pedisse para fazer agora, você talvez tivesse problemas, então é bom, né, aprender sozinho. Então, é Que é melhor aprender slope? agora de novo, né? O que é slope? Slope. Bem, como é que a gente pode começar aqui, né? Ele deu alguns dados importantes, igual na tabela anterior, por exemplo, deu R-square, deu standard error, deu N, deu os coeficientes aí também, intercept aqui, já dá para escrever a reta. Aqui ele não deu a reta escrita, mas a gente tem dados para escrevê-la, né, com o intercept e o mais isso aqui, ó, total employment. Ele falou coeficientes, esses são os caras que vão para reta, sacou? Então, a gente vai dizer assim, y igual 20704. Nossa, para que tanta precisão? Menos, beleza? Tá. Então Por tá, que tá aí. eu botei chapéuzinho? Por que eu botei chapéuzinho no Y? Eu botei o chapéu porque se a gente tá chamando o Y de total de. Como é que é? Força de trabalho, acho que é isso. O resultado dessa conta não é exatamente isso. O resultado dessa conta é uma aproximação, né? Então eu coloco um chapéu para indicar isso, que é uma aproximação. Mas é só a frescura de estatístico. Muito bem. Então tá aí a equação. Ele falava sobre isso, né? Encontrar a equação. Proporção da variação explicada. Ainda não, né? Mas isso aqui já nos indica algumas coisas, né? Eu acho que quando ele fala da proporção da. Como é que é? Proporção da variação explicada, ele quer saber o quão forte é isso. Né? Ou melhor, não o quão forte é isso, o quão o X está relacionado com o Y. Igual eu estava te falando antes no caso do clima lá. Né? De novo, nós estamos falando aqui de força de trabalho e qual é que é a outra merda que está sendo avaliada aqui? Membros de sindicato. Ou seja, a quantidade de pessoas no sindicato associada a um número de trabalhadores. Só que não precisa ser apenas isso que causa a quantidade de pessoas no sindicato. O número de trabalhadores pode ser também salário, pode ser também condições de trabalho. Essas outras variáveis não estão aqui, certo? Então, não é 100% dos valores de Y que vai ser descrito por essa equação. Quantos por cento, então? Tá no... 63,6. Exatamente. E o coeficiente de correlação é 0,79. É 0,8 o coeficiente de correlação. Mas a gente pode ir aqui na primeira só se alinhar pelo R quadrado mesmo. Então vamos poder dizer assim, cerca de 63,6% das mudanças no número de membros de sindicatos podem ser explicadas pelo tamanho da força de trabalho.
Beleza? Vamos dizer, só para deixar claro, pois é o valor de R quadrado. Ah, tá. Beleza? Uhum. Os restantes, né, os 36% mais ou menos aí, não é explicado por isso aí. Então ele é bom, né? Um modelo bom, mas não é suficiente. E o coeficiente de correlação 0,8 também é bom, eles estão relacionados, esses dados. É, mas não é suficiente, com certeza. Tá. E aí Beleza. ele quer que a gente estime, use o modelo de regressão, preveja Não, quantos calma aí, falta muita membros. coisa ainda, né? Porque meio que a gente só discutiu isso aqui até agora. Agora vamos discutir a próxima coisa que ele pede aqui, o slope. Slope é a inclinação, certo? Uhum, Então o slope tem a ver com esse cara aqui, tá, beleza? Com o total employment, ou seja, o valor que multiplica o x. É ele que dá o slope, a inclinação da reta. tá. Então o que a gente pode dizer desse slope? De novo, valor negativo, né? Então, slope negativo significa que quando um valor cresce, o outro sobe. Ops, o outro desce, melhor dizer, diminui. Ou seja, se a gente está aumentando aí a quantidade de força de trabalho, diminui a quantidade de pessoas no sindicato, ou algo assim, beleza? Uhum, E também tem a questão do número, né? Para cada aumento de uma unidade em X, do número em si mesmo, o número previsto de membros de sindicatos, que é o Y, né? Diminui em média 0,0390 unidade. Beleza? uhum. Isso aí é o que eu tenho para falar do slop. Vocês têm mais aqui, acho que não preciso falar mais nada. Claro, tu pode multiplicar por 1.000 isso aqui e ver que dá 39, né? Então, sei lá, se tu coloca mais, 10, se tu coloca mais 1.000 pessoas para trabalhar, prevê que se vão ter mais, ou melhor, vão ter menos 39 sindicalizados. Maravilha, encheria de gente para trabalhar só para não ter esses mala petista. Uhum. 3. Eu adorava ir nas reuniões do sindicato. Eu era obrigado, às vezes, aí onde o pessoal do sindicato tava, mas eu adorava ir com uma camisa minha com Karl Marx zumbi comendo um cérebro. Daí estava escrito assim: cabeça vazia, oficina do Karl Marx. Os caras ficavam putos. Por isso que eu não consigo mais dar aula em escola, velho. Eu batia de frente com esses malas sem alça. Ahn, graças a Deus, porque dar aula em escola é uma merda. 3. Overall predictability. Hum, então é meio que a significância, né, dessa inclinação aí. Bem, essa significância a gente tira do teste de hipótese, né? Mas Tá não tendo. tá ali, é 0,00012. É, daí, note que em nenhum momento ele nos dá um alfa, né? Mas a gente normalmente, quando ele não nos dá o alfa, a gente compara com 5%, 10%, né? De todo modo, esse valor é muito pequeno, né? Então ele é muito menor que os alfas clássicos, vamos dizer assim. E nesse aí não tem hipótese nula e hipótese alternativa? Sempre tem, né? Qualquer hipótese nula e alternativa. A, é a mesma do anterior, né? Sempre vai ser, em caso de regressão linear, a hipótese nula é que não existe relação entre os dados, e a hipótese alternativa é que existe relação entre os dados. Beleza? Então, como aqui o P é menor que o alfa, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que aceitar a hipótese alternativa. Rejeitar a hipótese nula. Beleza? Uhum. Beleuzas. Então, era só isso. Deixa eu anotar aqui que isso E a veio. gente não tinha que calcular depois com esses 110, não? 1.000?
Calcular o quê, filha? Ó, usando a equação para prever quando a força de trabalho aumentar para Ah, 100 calma. Tô ideias. chegando lá. Você está precoce hoje. Vamos fazer. É que já deu seu horário. O meu, né? Mas o teu deu? Eu posso ficar um pouquinho a mais com a minha aluna. Ahn, bem, aqui a gente pode prever mais coisas até, né? Tipo, overall predictability seria tipo a capacidade geral de previsão, né? Uma Uhum. capacidade geral, assim. Então, beleza. Isso aqui diz que o modelo é bom, né? Ou melhor, diz que o modelo ali é aceitável, hipótese nula foi rejeitada, maravilha, existe relação, né? Então, a gente poderia talvez olhar o teste, olhar os valores de t quadrado e f e ver se bate, né? Ver se o modelo aí tá funcando mesmo. Por exemplo, qual que é o nosso t aqui? Não é menos 512? Ele ao quadrado vai dar o f? Eu acho que vai, né? Faz aí 5,12 ao quadrado para ver quanto é que dá. Eu acho que vai dar isso aqui. 5,12 ao quadrado. 26, 21. Maravilha. Apesar de um arredondamentinho pequeno, um erro lá na terceira casa, né? Sim. Centésimo de erro, tá batendo. Então é um modelo significativo, né? As coisas estão funcionando, não tá cagado, não tá tudo quebrado. Agora, né, se eu for falar de capacidade geral de previsão, eu tenho que olhar essas coisas. Então eu olho que o meu R quadrado ali era 63,6, razoável. Erro padrão, pequeno comparado com as escalas que a gente está pegando aqui de 110 mil. Não é? Pô, 258 perto de 110 mil é nada, né? Ahn, acredito eu, né? Não, peraí. Aqui pegou, né? Porque americano faz de um jeito, mas a tabela faz de outro, né? Olha só, aqui é 110 mil, mas o erro é de 258 mil. Ou eu tô comendo bola? Isso aqui é 258 mil ou é 258? O que tu acha? Eu acho que é 258. E, na Eu também acho, verdade, né? Porque esse número aqui teria que ele ter o fala que pontinho ali, né? ele falou que o modelo foi desenvolvido com 1.000 unidades. Agora eu não entendo porque só tem 17 ali observações. E ele quer que a gente preveja considerando 110 mil. Entendeu? Então, esse é um problema, né? Porque se o modelo é previsto feito com 1.000 unidades, eu acho que a gente tem que multiplicar isso aqui por 1.000. Tipo, cada unidade aqui Vamos, vale 1.000. Eu acho que é isso que ele está dizendo, sacou? Quando eu coloco vamos um continuar. aqui, é como se eu tivesse colocando 1.000, sacou? É isso que ele quer dizer. E se é isso que ele quer dizer, aqui eu também tenho que multiplicar por 1.000. Então Não, significa que tem erro pra caramba, né? Porque aqui, pô, é o número. Bem, esse aqui eu também. Eu não acredito que aqui eu tenha que multiplicar por 1.000, né? Não é toda a resposta que eu vou ter que multiplicar por 1.000. De todo modo, esse número aqui é um erro bem grande, beleza? Eu acho que é um erro bem grande, pô. Porque é um erro de 258.632 pessoas. A gente está de fato multiplicando por 1.000, entendeu? Então, é tenso, né? ai, falhou minha internet de novo. Não, eu só tô dizendo que esse número aqui a gente tem que multiplicar por 1.000 e isso nos dá um erro bem grande. Tá, mas o que eu ainda não entendi é por que que ele está dizendo 1.000 unidades e ali está dizendo 17 observações. Eu vou falar de novo. Ele usou 17 observações para fazer todos esses dados aqui. Mas esse 1.000 significa que quando eu jogo o número um na fórmula, esse um vale por 1.000. Em vez de jogar o número 1.000 para ficar com conta com muito zero e prejudicial para nossas continhas, a gente joga um só, entendeu? Mas a resposta a gente sabe que é vezes 1.000. Hum, então a gente teria que É bem jogar padrão, né? 110 para ver. A gente conta ali nota de 100 de uma, duas, três, quatro, mas a gente sabe que é 100, né? Então aqui é a mesma coisa. Beleza?
Bem, então é isso. A gente continua esse aí na próxima. Para popular Continuemos. esse 110. Então tá Você bom. me manda e a gente continua. Olha Obrigada. só, Fábio, Ah. eu sei que você quer dar uma reduzida na quantidade de aulas, mas eu tô com bastante horário branco livre aí, uma hora que se tu quiser fazer umas aulas extras, é só falar, tá? Tá bom. Então tá Tá bom. bom. Deixa eu Tchau. começar o semestre. Beijo. Maravilha. Tchau. Maravilha. Tchau, valeu. Tchau. Tchau.